8 horas em ponto. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando você vai estar assistindo essa live. Bem-vindo para você que está ao vivo comigo. Oi, primo, seja muito bem-vindo nessa live, Alessandra. Gente, fiquem à vontade. Hoje, deixa eu me apresentar primeiro, né? Para quem não me conhece, meu nome é Sulamita Guedes e eu sou mentora financeira de casais, de família. Então, esse tem sido o meu propósito de vida, já tem mais de 2 anos e é onde Deus tem me usado para abençoar as famílias, né? Muita coisa a gente padece por falta de conhecimento e é nesse caminho que eu tenho ajudado já quase 30 famílias a encontrar equilíbrio financeiro, tá? Hoje nós vamos falar com a Dani e com a Rayane, que fizeram uma das turmas de mentoria, tá? Então elas vão contar pra gente aqui a experiência delas. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, vocês podem estar perguntando durante a live, que a gente vai estar respondendo. E no final da live eu vou trazer a notícia, hein? Uma notícia muito boa. E quem estiver ligado aqui até o final vai poder ter mais chances de aproveitar essa notícia, ok? Então fica aqui comigo, já aproveita e já pega esse aviãozinho e vai mandando para todo mundo. Por quê? É muito importante que essa live chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam entender como funciona uma mentoria financeira em grupo. Ainda é um serviço muito pouco divulgado, com pouco acesso. Então as pessoas têm muita dúvida, às vezes não têm coragem de perguntar como funciona, né? O que eu posso conquistar fazendo? Só é mentoria financeira? Só é preciso ir para uma mentoria financeira se eu estiver todo ferrado, endividado? Eu não me sinto assim, então não preciso. Será que é isso? Né? Então, tem muita coisa, tem muita dúvida que as pessoas têm e que a gente precisa fazer com que isso chegue a mais e mais pessoas. Então, aproveita, enquanto as meninas ainda não chegaram, manda esse aviãozinho, convida aquela pessoa que você sabe que tem problema com dinheiro, problema com finanças, vive enrolado, tá sempre precisando, né, de ajuda. Manda essa live para essa pessoa, tá, gente? E aqui vocês vão ver, né, como que traz resultado a mentoria financeira. Todo mundo, gente, eu não tive nenhum cliente que fizesse a mentoria, que levasse à risca mesmo tudo aquilo que eu ensino, falo, que não tivesse tido um resultado maravilhoso. E o melhor de tudo, né? Porque a mentoria financeira não é algo que você vai pagar e que você não vai ter resultado por 1 ano, né? Ah, não, vou ter resultado por 2 anos. Ah, eu vou ter retorno disso durante 5 anos. Não, gente. Tudo que vocês vão aprender e o retorno, né? Porque muita gente é assustador de bom quando eu pego um orçamento financeiro já lá no final da mentoria e a gente consegue fazer uma economia de 12 mil reais no ano. O que você faria com 12 mil reais no ano? Fala pra mim. É pouco dinheiro? É muito. Mas eu já tive economia de 36 mil por ano. Eu já fiz orçamento que a gente conseguiu planejar com uma economia, gente, de 38, 27 mil reais por ano. Você tem noção de tanto dinheiro que você tá jogando fora, que você tá rasgando por não saber administrar? Gente, é muito dinheiro. Eu já atendi pessoas que estavam bem, juntava aí, ó, sei lá, 500 reais por mês, né? Já tava, era funcionário público, já guardava um dinheirinho e falou assim, não, vou fazer mentoria para melhorar. E começou a juntar 2 mil e pouco. E isso, gente, sem perder qualidade de vida, tá? É só organizando e é maravilhoso. A Dani chegou. Seja bem-vinda, Dani.
Deixa eu chamar para participar com a gente. Oi. Oi! Ai, oi, boa noite. Boa noite, meu amor. Só um minuto. Vou começar Gente, a mandar um enquanto aviãozinho, hein? isso, manda aviãozinho, hein, gente? Manda aviãozinho que hoje a live tá incrível. Dani, enquanto a Rai não chega, se apresenta pra gente, fala pra gente seu nome, sua profissão, sua idade. Ah, aproveita, fala também dos esposos, tá, gente? Os esposos não estão aqui, porque tanto dela quanto da Rayane estão pegados no trabalho. Mas cada casal, né, quando a gente faz a mentoria, a gente analisa perfil, analisa algumas coisas que faz com que a gente eleja um do casal para ser o administrador da casa. Então, no caso delas duas, as duas, né, eu acho que ela entrou pelo La Praiana. Eu acho que é porque inclusive, né, a mentorada agora está fazendo altas rendas extras com o próprio negócio. Mas fala pra gente o seu nome e o nome do seu esposo também. Que embora eles não estejam aqui, eles fizeram juntos, tá, gente? Fizeram um casal. E hoje, as administradoras Olha que chique. do casal vão estar conversando com a gente, tá? Então, gente, boa noite. Meu nome é Daniele, sou professora, e meu esposo, Tiago, atualmente ele trabalha na lanchonete da família, ajudando na administração, nas organizações, enfim, sou funcionária pública. E que mais, Sula? Idade. Ah, tenho 32 anos e... É isso, acho que foi. Ok. Que foi. Ótimo. Ai, seja bem-vinda! Obrigada! Então, a gente está começando as apresentações aqui. Se apresenta para a galera, fala o seu nome, sua idade, a sua profissão e fala também do seu esposo, profissão, idade, que eu expliquei para eles aqui, né? Que embora estejam só vocês, né? Vocês são as administradoras do casal, mas os maridos estão pegados nos trabalhos, mas que fizeram um casal, né? O casal dos dois fizeram aqui. Então, se apresenta para gente. Então, meu nome é Rayane, eu tenho 26 anos, eu sou enfermeira, sou casada com o Cleiton, que hoje é autônomo, ele é técnico em telemetria, tem 27 anos, nós somos casados há 2 anos. Isso. Ah, é, Dani, fala para mim também, quanto tempo você tem de casada? 10 anos. Eita, gente! Ai, meu Deus do céu, é muita glória, hein? Rayane, a gente tem que ficar na fila para poder chegar nesse ponto aí, Né? Rayane. Chegar nesse nível aí, ó. Esse mês, eu e meu marido fazemos 7 anos de casados também. Então, quase chegando lá, hein, Dani? Só que eu nunca vou te alcançar, né? Então, gente, conta aqui. Eu vou pedir primeiro para a Dani falar. Dani, o que trouxe você para a mentoria? O que fez você ter vontade de fazer uma mentoria financeira? Como você estava, né, antes da mentoria? Conta pra gente, vocês, né, o casal. Então, primeiro a falta de formação, né? De formação e de informação nessa área. E a necessidade, porque a gente lida com dinheiro, independentemente de gostar ou não. Para ser sincera, se eu pudesse escolher, eu não lidaria. Mas não tem como fugir, né? A gente depende disso, assim, na nossa vida. E como administrar? Eu acho que o não querer é justamente por não saber como administrar. Então, assim, a necessidade chega, eu tenho que administrar da melhor forma possível, mas não sei qual é essa melhor forma, né? São muitos caminhos e qual que é o melhor para mim? E aí, com essa coisa agora da internet e tal, esse tema tem crescido, né? O interesse, no interesse das pessoas.
E aí eu fui, através de você, né? Vamos lá, do começo, né? Através de você, no encontro, num dos encontros que nós tivemos, você começou assim a me encantar por esse tema. Eu acho que no mesmo momento que você começou também a se encantar, né? Você compartilhou comigo, como outros assuntos também. E aí eu me vi pesquisando, acompanhando alguns influenciadores dessa área e tal, alguns técnicos, e aí ia pescando, né, aqui e ali, no YouTube, no Instagram, porque eu realmente me interessei e percebi que eu precisava. E aí, só que nada como uma mentoria, né, algo personalizado para minha realidade. Uma coisa é você ficar pescando informações soltas, outra coisa é você ser direcionado, que era o que eu precisava. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu agarrei Foi com mesmo. força e A Dani foi muito foi a bom. primeira a entrar. Eu estava assim, na expectativa mesmo. Consegui um preço bom, promoção e tal, e aproveitei mesmo. Foi numa live dessas assim, aqui, né? Parecida com essa. Foi mesmo. Foi mesmo. E você, Rayane, o que que trouxe você? Como é que vocês estavam antes da mentoria? O que que fez você vir para a Tia Sula? Então, hoje é algo que eu converso com todo mundo. Eu falo, gente, meu maior arrependimento da vida foi não ter feito uma mentoria antes do casamento. Porque o casamento mexe muito com tudo isso. E assim, eram duas pessoas que eram de realidades totalmente diferentes, com costumes totalmente diferentes, até mesmo com pensamento sobre o dinheiro muito diferente. E aí você juntar ali na mesma casinha e ter que fazer com que o seu parceiro entenda a sua visão e você entender a visão dele, juntar aquilo ali e conseguir conciliar tudo é muito difícil. Então, assim, no começo foi bem difícil, passamos por uns perrengues, falamos, gente do céu, como assim a gente trabalha, o dinheiro não rende, a gente não consegue saber aonde que está sendo gasto, aonde que está sendo, como que está sendo administrado tudo isso, parece que a gente não sai do lugar. Parecia que a gente estava sempre estagnado no mesmo lugar. E isso começou a me incomodar muito. Eu falava, gente, eu não posso ficar desse jeito. Como assim? Eu casei e aí tem a renda de duas pessoas e a gente não consegue sair do lugar que nós começamos. Isso me incomodava de uma tal maneira, assim, inexplicável. E eu comecei, né, a assistir vídeos no YouTube, assistir algumas aulas, seguir algumas pessoas, só que eu ainda não me enxergava na realidade do que as pessoas falavam. E aí eu falei, gente, eu preciso ter algo personalizado para mim, eu preciso de alguém que pegue na minha mão, que me ajude a caminhar para frente. Foi quando eu encontrei você, graças a Deus, Deus te colocou no meu caminho. E aí, assim, foi quando tudo foi se tornando, foi ficando com mais clareza, porque, assim, são coisas tão óbvias, mas que a gente não consegue enxergar sem que alguém vá ali e nos mostre, fala como que tem que ser feito, tudo que tem que fazer. Então, assim, foi uma virada de chave mesmo na nossa vida. Ah, que legal, Rayane. Muito bom ouvir isso. E me fala um pouquinho, como é que era conversar de dinheiro antes da mentoria, planos, como é que era na vida de vocês como casal, essa parte de falar de dinheiro que é tão difícil, né? Fala para mim, a Dani primeiro. Tá. Então, antes desse período, né, de eu me interessando pelo tema, eu não estava trabalhando, eu não tinha uma renda fixa, né? Eu sempre fiz uma coisinha ou outra que me davam uma graninha, mas assim, aquela graninha nunca fez parte do orçamento porque era uma coisa incerta, né? Então, até aí, eu podia caminhar pouco, ajudar pouco, e aí era o meu esposo que aí sustentava, mas assim, como era só ele, era tudo muito justo, né? Se é que vocês me entendem, era tudo muito, assim, aquelas caixinhas do que a gente podia fazer, tudo muito certinho, não tinha muito para onde caminhar e tal. Quando eu comecei a ajudar no orçamento, comecei a trabalhar, que eu, né, tive esse estralo assim, caramba, juntos nós podemos muito mais. Só que é óbvio que se a gente não tiver sabedoria para utilizar esse dinheiro, meio que ele pode não fazer diferença e a gente pode até se enrolar mais. Por quê? Eu sempre tive
isso de aprender com os erros dos outros. E eu sempre observei que pessoas, famílias próximas, que financeiramente eram mais bem-sucedidos que nós, viviam muito apertados e muito enrolados também. Esse dinheiro a mais não fazia tanta diferença. Então, eu já sabia que sem a instrução correta, sem dar os passos corretos, a gente ia ficar na mesma, entendeu? Ou até mais enrolado. A gente sempre foi aquele casal assim, tudo que nós comprávamos, nós pagávamos, nós não ficávamos devendo e tal, mas era só isso. E aí, todo mundo tem sonhos, né? A gente não é diferente. Então, eu sabia que para eu alcançar para nós sabíamos que para nós alcançarmos esses sonhos, era necessário muito mais do que pagar contas durante o mês. Sim. Muito mais do que pagar boletos. E a gente, gastar dinheiro é muito fácil, né? É mais fácil do que entrar, gastar. Então, a minha primeira preocupação, quando eu comecei a somar no orçamento, eu pensei, poxa, é uma possibilidade. Né, um momento que a gente tanto esperava, de fazer além do pagar conta todo mês. Só que eu preciso ter as ferramentas certas para isso. Senão, a gente vai só fazer mais contas, mais dívidas e não vai sair do lugar. E assim, eu sempre tive isso em mente, caramba, ficar gastando com bens não duráveis, cara, não vai me levar a lugar nenhum. A gente precisa construir coisas para o nosso futuro e tal, mas como? Né? Boa vontade não é suficiente, entendeu? Faltava mesmo assim. E não é só apertar aqui ou ali, porque chega uma hora que fica meio cansativo, que você fica assim, acha que é sem propósito, você vai juntando, mas aí você pensa assim, vai demorar muito para chegar lá e tal. Será que eu estou fazendo a coisa certa de apertar aqui e deixar de fazer aquilo outro e tal? A gente não tem realmente a visão panorâmica e a real dimensão assim do que nós podemos fazer, do que a gente realmente deve abrir mão, do que a gente não pode abrir mão sem culpa, entendeu? Então faltava essa clareza para mim. E, graças a Deus, chegou, né? Através da mentoria, graças a Deus. Show! E você, Rayane, como que era conversar de dinheiro? Como que era essa parte aí no casamento de vocês antes da mentoria? Então, acho que a Dani também colocou muito bem tudo aquilo que eu também passei. Para mim e para o meu marido foi muito difícil, porque meu dinheiro era meu, o dinheiro dele era dele, cada um tinha seu gasto, e era aquilo ali, a gente não conseguia pensar como um casal mesmo. E isso veio até para poder fortalecer mesmo a nossa união. No sentido, não, a gente é um casal, nós estamos pensando junto, nós temos que construir junto. Todas as conquistas são nossas, então a gente precisa pensar ali na nossa caixinha de nós dois e não no individual. Então, assim, gente, é algo assim surpreendente. É algo que você nunca imagina que possa acontecer e quando você vai ver, você agora já está fazendo tudo no automático. Sempre pensando a dois, sempre pensando na família, nunca pensando ali no individual. Coisas que eu não me via fazer antes. Para mim, o que era meu e ponto. E é tão mais gostoso, né? Porque total. Você tem tudo. E o que eu falo muito com os casais é, gente, quando você faz tudo junto, você está compartilhando responsabilidade. Então, você tem mais responsabilidade, porque o dinheiro não é só seu. Quando o dinheiro é só nosso, a gente sente uma liberdade de fazer uma besteirinha. Porque é meu. Só que o problema é que quando a besteirinha agarra dos dois. Exatamente. Não sei a besteirinha só para mim, né? Então, é bobagem você ver o seu dinheiro como seu e do marido dele. Né? Quando a gente junta, quando dá certo, os dois ficam muito felizes. Quando dá errado alguma coisa, ninguém culpa ninguém, porque os dois concordaram com aquilo ali e vão dar um jeito de mudar aquela situação. Então, é maravilhoso quando a gente consegue se ver como casal de verdade, juntar as forças de verdade. É para isso que a gente se casou, né? Para ser para estar junto, para crescer. Isso é muito importante. Fico muito feliz
Sim, Pode falar, Ré. sim, e eu acho que essa fala sua é muito interessante, ô Sula, porque quando o dinheiro é nosso, a gente só pensa na gente, e a gente pensa, vou gastar o que der de consequência para mim e pronto. Quando a gente começa a entender a mentoria, a gente senta como um casal, vamos lá, vamos compartilhar como que foi o nosso mês, como que a gente se comportou durante esses 30 dias. As conquistas vão ficando mais prazerosas, conversar sobre isso vai se tornando prazeroso, é algo que você já entra na sua rotina que você quer fazer, você faz questão de fazer. E tudo vai ficando tão natural, tão gostoso, mas até mesmo de compartilhar, de sentar os dois juntos, de conversar sobre isso, de conversar sobre as próximas conquistas, sobre os próximos passos. Isso vai fortalecendo tanto também como um casal, que é algo assim, inexplicável. Que delícia, muito lindo. Impagável, E fala né? sobre... Eu diria. Pode falar. Os ganhos que a gente adquire, que a gente conquista a partir desses conhecimentos, assim, na verdade, não tem preço. Não tem preço. As pessoas que eu tento influenciar nesse sentido, assim, eu vejo que elas ainda ficam muito receosas com relação, caramba, eu vou investir um valor que eu não tenho hoje, é um valor alto, para mim ainda não dá. Sendo que, assim, a gente deve colocar como prioridade essa área da nossa vida. Porque, gente, muitas crises, né, nos casamentos e nos relacionamentos se devem justamente a essa área. Por não saber dialogar, por não falar a mesma língua, devido às coisas darem errado, devido a imprevistos e tal. E aí você também negligencia, assim, eu não sei, vou vivendo como dá, como pode e tal, e assim, eu não consigo, eu não posso. É muito dinheiro, sendo que outras coisas que não trazem benefícios pra a gente, sabe, faz, investe, compra, sem nenhum tipo de censura, sabe? Sem pensar, às vezes até nem vale a pena. É uma compra que nem vale a pena. E você vai lá, divide, parcela, se enrola no cartão. Por exemplo, roupa. Às vezes sem necessidade, sem precisar, você vai lá, compra e tal, nem vê onde o seu dinheiro foi. E aí deixa de fazer algo, deixa de adquirir um conhecimento que vai mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. Mais dinheiro. Exatamente, que só vai te trazer benefícios. E é muito ruim, né, essa mentalidade pequena que às vezes nós temos de achar que conhecimento é gasto e não investimento no presente e no futuro. É uma cultura ainda nossa, dos brasileiros, e que a gente precisa derrubar. A gente precisa querer cada vez mais crescer como pessoa, como família, e adquirir esses conhecimentos que vão fazer toda a diferença na nossa vida. E assim, a curto, médio e longo prazo. Não tem uma data assim, né? Não tem validade. Esse conhecimento, a gente vai aplicar para o restante da vida. E restante da vida mesmo, porque além da mentoria, né, nesse tempo determinado, assim, a gente ainda continua contando com essa mentoria sua, né, da Sula, trazendo novidades pra gente, enfim, é tanta coisa, não sei se você já colocou isso aí na pauta, de como que é um pouquinho, dos aplicativos, tanta coisa que a gente não espera, porque todo mundo tem em mente uma coisa, né, eu acho que uma mentoria financeira vai me ensinar a poupar, a guardar, a cortar futilidades, a não me divertir, a não sair, a não fazer coisas que eu gosto. Cara, e quem tem essa mentalidade realmente se surpreende quando entra. Porque não é sobre a gente ser infeliz, né? É sobre a gente financiar os nossos sonhos, a gente viver o presente, sem esquecer que temos um futuro, pensar no futuro sem deixar de viver o presente. É assim, transformador. É uma experiência maravilhosa, realmente, que eu indico, que eu recomendo para todas as pessoas. Quem dera, a gente falou sobre isso, né, durante a mentoria, quem dera que esse conteúdo fosse nos passado, fosse compartilhado conosco desde a infância, sabe? Dentro das escolas, nas salas de aula, dentro da família. E assim, se na escola hoje a gente não tem isso, não são todas as escolas que disponibilizam isso, poxa, se você, como adulto,
adquirir esse conhecimento, você pode formar, né, crianças, os seus filhos, já com essa compreensão, e aí eles não precisam passar pelos perrengues que nós passamos. Porque aqui nós três, na verdade, né, temos algumas experiências assim de frustrações financeiras, quebramos a cara, e os nossos filhos, eles podem ter um conhecimento que os prive disso e alavanque, assim, o futuro deles, sabe? Muito bom, verdade. Duas coisas para eu não esquecer que você fez linkar aqui na minha cabeça, Dani. Primeiro, essa última, gente, está em pauta, aguardem, não me dizem, não vai demorar muito. Educação financeira para as crianças. Vou dar uma mentoria para os pais ensinarem as crianças educação financeira. Aguarde que está no forno, tá? Preciso, porque aqui em casa o cofrinho, minha filha, à medida em que entra, sai. É assim, entra uma notinha, uma moedinha, sai. É um descontrole. Você não tem noção. E outra coisa, você estava falando do dinheiro, gente, é verdade. Hoje, a mentoria em grupo custa R$ 900. Vou aproveitar para falar isso. E você pode parcelar em 10 vezes sem juros no cartão. Só que as pessoas não... As pessoas olham assim, poxa, R$ 900, caramba, R$ 900 é muito dinheiro. Mas você daria R$ 900 para ganhar 10 mil? Você pagaria R$ 900 para parar de perder 30 mil por ano? Entende a lógica? Às vezes as pessoas ficam pensando, é R$ 900, mas você não tem noção do quanto dinheiro você está rasgando porque você não aprendeu ainda a fazer o certo. Eu estava falando aqui no início, até de pessoas que não estavam enroladas com cartão, não estavam enroladas com dívida, que eu já atendi, que juntavam, sei lá, R$ 500 por mês. E que achava que estava assim, né? Fazendo o máximo. E fez a mentoria, gente, por Deus, que eu temo a Deus, eu não posso mentir. Ela começou a juntar quase mais 3 vezes mais, sem cortar absolutamente nada do que a pessoa fazia. Nada, não cortei nada. Só organizou. E ela continuou fazendo tudo que ela estava fazendo, investindo mais pesado nos sonhos dela. É o que eu falo, né? A gente não junta dinheiro para ficar igual o tio Patinhas. Juntando dinheiro para quê? Não, gente, a gente tem sonho. Quem não tem sonho? Você que está me assistindo aí, você não tem sonho? E não é frustrante você ver cada dia passando e seus sonhos não saírem do papel, né? Todo final de ano, a mesma coisa. A gente fica se prometendo, não, esse ano eu vou fazer, esse ano vai acontecer. E todo ano a mesma coisa. A gente não consegue andar para frente, dar um passo para frente, 2 para trás, passo para frente, 2 para trás. Então, é muito dinheiro? E não é. Porque o que eu tenho nessa turma agora, um mentorado só porque ele fez uma coisa que eu falei para ele, numa compra de mercado, ele já ganhou o valor do curso. Olha isso, cara. Surreal. De uma orientação. Então, tipo assim, e isso é o que a Dani falou. Não vai vir retorno para você durante um ano. Né? Se você consegue fazer uma economia aí de 10 mil por ano, significa que em 2 anos você está fazendo 20 mil, em 3 anos 30 mil. Se você fizer um curso de investimento, mais ainda, porque você vai aprender a multiplicar esse dinheiro. Então, é incalculável, gente. É incalculável. Quem dera que... Possível. E é possível. Eu falo para você, gente, é possível. Eu sei que parece que é impossível, mas é possível. Mas não vamos nos perder das perguntas aqui, porque a conversa vai indo. Deixa eu perguntar para vocês. Como que foi o acompanhamento comigo durante, né? Durante a mentoria? Como que foi para vocês? Né? O que mais marcou vocês na mentoria? Teve alguma coisa que vocês não esperavam e que, caramba, apareceu isso também na mentoria, isso vocês gostaram? Conta pra gente como é que foi o processo, né? Claro, de uma maneira resumida, como é que foi o processo de mentoria na percepção de vocês? Dani. Então, o que eu esperava, né? Eu esperava uma matemática, né, que iria me ajudar a fazer contas, a organizar o nosso orçamento, cada coisa no seu devido lugar e tal, e fazer sobrar mais dinheiro. Eu esperava isso. Só que, assim, é muito além disso. Até porque, para chegar a isso, a gente tem que fazer uma retrospectiva, a gente tem que fazer um resgate do nosso histórico individual e como casal.
em relação aos nossos erros, aos nossos gostos, às nossas motivações. Então, a gente é levada a olhar para dentro. Assim, é o que eu falei, se eu não me engano, na última sessão, né? Mistura a parte financeira, matemática com psicologia também. E é importante e mostra pra gente que não necessariamente o nosso perfil financeiro é errado, que a gente só precisa ter prioridades, saber como usar isso a nosso favor. A gente aprende com os nossos erros financeiros também, como não cometer mais. Tanta coisa, como eu disse, os aplicativos, a gente observar os gargalos, né, por onde a gente às vezes dá mole, aquilo que a gente não vê que faz a diferença, sabe, os pequenos gastos, vícios no cartão. Eu falei ao longo da mentoria que eu tinha vício de usar cartão de crédito. Independente de necessidade, eu já passava. A gente aprendeu a não sair, não fazer uma compra sem se organizar para aquilo. Não comprar assim no imediatismo e tal. E às vezes você nem sabe se você tem, se você aquele valor, se você pode, às vezes você poderia deixar de usar o cartão. Ou usar o cartão de uma forma inteligente para ser beneficiado, para ter cashback e tal, mas não se boicotando, sabe? Ah, não, eu estou usando, mas assim, contando com aquilo que ainda é incerto. Enfim, é tanta coisa. Vou deixar a Rayane falar um pouquinho também, se eu me lembrar de mais alguma coisa eu vou falando. Tá bom. Fala, Rai. Eu entrei na mentoria com o pé lá, outro cá. Falei, meu Deus, tô entrando, mas não sei se eu quero mesmo. Não quero ser cortada das minhas coisas. Então eu ficava assim, Jesus, vamos com calma. Mas eu acho que é um processo mesmo, e é uma evolução diária que você vai tendo, uma evolução semanal. E para começar, assim, eu acho que o mais importante é você fazer uma retrospectiva da sua vida. Você entender o que é o valor para você. O mais importante para mim foi entender a minha linguagem do amor. Então, o que para mim que é mais importante? O que realmente eu quero? O que realmente eu preciso? O que realmente importa ali para mim? Isso nunca se passou pela minha cabeça. Até a questão mesmo do planejamento, de usar o cartão de crédito ao seu favor. Eu nunca pensei, uai, como que eu posso usar o cartão de crédito a meu favor? Ele é bom, ele é mau? Afinal, o que ele é na minha vida? Então, quando a gente aprende a usar o cartão de crédito também a nosso favor, gente, é surreal, assim. A evolução mesmo que a gente vai tendo também. E uma coisa, assim, das mais importantes, o planejamento. A gente sabe que a gente tem tantas festas no final de ano, tem aniversário de ciclano que você quer presentear, tem aquilo que você não quer deixar de fazer. Você sabe que aquele dia, aquele mês vai chegar. Só que aí, eu, pelo menos, quando chegar, eu falava, não, o cartão passa, daqui 2 meses eu pago e tá tudo certo. Hoje a gente consegue se planejar. Não, em janeiro eu tenho minha mensalidade do meu órgão para poder pagar, então eu preciso, então, me educar para mensalmente eu juntar tanto, tanto e tanto, para no final, para quando chegar lá em janeiro, eu já ter o dinheiro ali, eu nem senti que eu tô pagando aquilo ali. Então, você vai se reeducando, se programando, você vai aprendendo cada vez mais. E, pelo menos para mim, assim, quanto mais eu aprendia, mais eu queria. Eu falava, gente, eu quero mais. Quando que é a próxima aula? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu próximo exercício? Para eu poder evoluir, eu entender ainda mais aquilo ali. Muito bom. A Rayane também está com muito medo, né? Não vou poder gastar mais. Não. Tem até acho que foi na última aula que você falou. Eu ficava morrendo de medo de você pegar e falar assim, não pode gastar. E é assim, gente, eu falo para vocês não gastar mais nada com vocês. Não, gente, mas a liberdade total. A gente tem certeza que vai ser assim. Quando eu falei que ia fazer mentoria financeira para algumas amigas, aí a gente começou a falar assim, né? Vamos sair, vamos fazer o que a gente tem que fazer, porque a partir de novembro acabou. Acabou a liberdade. Era como se você fosse assim, confiscar, sabe, os meus cartões, minha conta, minha vida, me botar numa camisa de força e tipo assim, miga, sua louca. Para de gastar. Eu achei que fosse ser mais ou menos assim, entendeu? A gente tem essa visão. E não é isso, gente. É sobre liberdade, não é sobre prisão.
Foi exatamente isso, Dani. Quando eu fiz minha inscrição, eu falei, gente, a aula começa tal dia. Até tal dia eu tenho que comprar tudo que eu quero na vida. Meu cartão que lute, mas eu vou gastar ele todo agora, porque depois já era. Eu não posso gastar mais nada. Acabou a minha vida. Gente, que não foi, gente. Ratifica que não é isso. Meio que quando a gente vai para uma mentoria, a gente assume, né, que sozinho a gente não está conseguindo lidar tão bem assim com o dinheiro. Então, meio que a gente teme isso, que alguém venha e nos limite, mas a gente também quer, porque a gente sabe que a gente não está indo tão bem. Então, a gente quer alguém que dê uns tapas na nossa cara, assim, faça a gente cair na real, sabe? Mas não é bem assim. É a gente mesmo que vai se conscientizar do que é certo, do que é errado, do que a gente pode, do que a gente precisa, quando fazer, das prioridades e tudo mais, e dá tudo certo, gente. A gente é instruído, né? A gente não é coagido, a gente é instruído. E eu acho que a liberdade vem... Desculpa, Sila. Mas eu acho que a liberdade vem quando a gente consegue realmente entender que a gente pode gastar sem culpa. Que aquilo ali foi planejado para poder ser gasto. E eu posso gastar porque eu preciso também disso. Então, assim, a gente cai na real mesmo quando a gente consegue entender isso. Gente, eu tenho uma liberdade financeira e eu posso fazer o que eu quero sem culpa. Show. Eu acho que esse é o ponto. E vocês duas tinham um perfil um pouco diferente nesse sentido, de que a Rayane comprava bastante, a Dani ficava se tolindo. E então, tipo assim, eu falava assim, Dani, você precisa disso. Você não pode ficar se culpando porque você vai num restaurante maneiro, porque você... Não, você trabalha. Às vezes a gente usa isso de uma maneira tão errada, né? Porque a gente fala assim, eu trabalho, eu mereço. Só que aí vai fazendo a moda bambu. E então, realmente, dá vontade até de marcar uns arrobas aqui, né? Mas tudo bem, que eu tô até olhando assim, alguns comentários, sabe? De pessoas que precisam ouvir isso. Digo nada. Então, a gente trabalha e a gente merece, realmente. Mas a gente não merece só o lazer. A gente merece tirar o sonho do papel, a gente merece dormir com tranquilidade, a gente merece saber que a gente está pagando as nossas contas, pensando no nosso futuro. Então, quando a gente fala assim, eu trabalho, eu mereço, parece que vale tudo. E não é nem tanto céu, nem tanto terra. Realmente você merece, é o que a gente aprende, né? Tem um valor, né? Você tem uma porcentagem ali para isso, para você gastar o que você quiser. Né? Esse valor a gente não quer saber se vale a pena, se não vale a pena. Até eu botei esses dias que eu viajei com a minha família e paguei 27 reais em 2 bolas de sorvete. É caro, mas eram meus 10%. Eu posso querer que eu quiser, ninguém tem nada com isso. Então, tipo assim, a gente saber que tem dinheiro para a gente fazer o que a gente quiser e tem dinheiro das outras coisas. E poder fazer isso, como a Rayane falou lindamente, poder, quando chega a hora de gastar, sem culpa. Porque quantas e quantas famílias, gente, eu vivi numa família assim, onde a gente sempre estava apertado, sempre estava apertado, sempre estava apertado, nunca podia fazer nada. Aí, quando a gente estava já não aguentando, porque nenhum ser humano aguenta viver uma vida de só trabalho, relação e como é que fala? E aperto. Aí a gente falava assim, a gente também merece. Chuta o balde, aí parcela, faz a dívida, faz um monte de coisa e depois volta para casa e se arrepende. Fica, caraca, ai, Deus, será que eu fiz isso mesmo? Ai, a gente gastou tanto dinheiro. Ah, meu Deus. E agora? Aí pronto. O lazer só durou aquele momento. Você nem desfruta das lembranças, porque você fica pensando por que eu fiz isso? Será que eu devia ter feito isso? E não, quando a gente tem o nosso dinheiro planejado... Oi? E aí surge um imprevisto e você fala, cara, pensa, né? Ou fala, caramba, cara, agora o que eu vou fazer? Porque aí você gasta, às vezes, com um supérfluo na hora errada, porque você não se programou, como a Rayane falou. Você não se planejou. É importante, gente, o lazer? É. Só que você tem que se planejar para isso. Aí você não se planeja e você fala, quer saber? Só se vive uma vez, vou passar o cartão e eu vou ser feliz. Só que aí o carro dá ruim, alguém adoece, surge uma grande oportunidade, a vida, né, se movimenta.
algo que você não esperava acontece, e aí você se vê de calças curtas, né? E aí, tem coisa que não tem como, você tem que fazer. Aí você tem que recorrer a alguém, a um banco, a um empréstimo, a mais cartão, se enrola, às vezes aquela dívida se multiplica a um ponto que você não consegue mais dar conta dela, né? E você vive de pagar juros, enquanto você poderia viver diferente. Mas você não vê como, não vê saída, não vê meios. Ah, não, o único jeito que eu sei viver é esse aqui, é só esse que dá para viver. A gente pensa muito assim, né? A gente faz sempre as mesmas coisas, rotina, financeiramente falando, em outros assuntos também. A gente E na fica nossa confortável. volta, a gente vê pessoas agindo e vivendo dessa mesma forma também. Cara, a Sula é professora, eu sou professora. Cara, no nosso meio é uma vergonha, assim, se tem que fazer uma vaquinha de R$ 10 para qualquer coisa, tem que esperar a data do pagamento, porque nego, no meio do mês não tem R$ 10, cara. Não é porque a gente, independente de ganhar bem ou mal, poxa, R$ 10 é porque você não se planeja para nada, então você não pode ficar doente. Você não tem R$ 10 e a vida não é assim, toda certinha, né? Você falou isso diversas vezes ao longo da mentoria. A vida tem suas surpresas, às vezes boas, como eu falei, pode ser uma oportunidade que vai escorrer pelas suas mãos porque você não se preparou, ou ruim também, que você vai precisar ter sua reserva, seus recursos, e quando faltar, e aí? A gente recorre a milagre toda vez, né? A gente recorre a Deus, aí a gente recorre para os coitados da família, que são sempre os mesmos e tal, mas a gente também pode ser esse alguém, né, que as pessoas se referenciam e veem, ainda mais se nós formos cristãos, né? A nossa vida tem que ser toda ela um exemplo, a gente tem que se esforçar para isso. E eu vejo que nós cristãos, a gente peca muito na parte financeira, muito mesmo, e a gente precisa ser exemplo em tudo. E parte disso é a falta de conhecimento, porque eu falo muito isso nas palestras, quando eu vou dar palestra, eu falo muitas verdades, né? Que é difícil, até mesmo durante a mentoria, eu falo coisas que às vezes é difícil de ouvir, né? É difícil de você, até mesmo de você perceber que você fazia errado e você não tem mais o poder de voltar atrás, né? Para resolver aquilo, só daqui para frente. Então, é difícil. Eu falo muito isso, gente. Não se culpem, porque a verdade é que ninguém ensinou a gente, né? A gente só vai replicando aquilo que passaram pra gente. Então, aquilo que os nossos pais passaram, que também ninguém ensinou nossos pais a mexer com dinheiro. E então, a gente vai vivendo a vida como a maioria vive, né? Até a educação financeira chegar para mim, eu nunca imaginei poder comprar um carro à vista, porque o máximo que as pessoas falavam pra gente era assim, ó, você faz uma boa entrada, entendeu? Dá entrada e financia o resto. Isso é o auge de coisa boa que você podia alcançar. Mas nunca... Venceu na vida, né? Você venceu na vida. Nunca passou pela minha cabeça a possibilidade, a tentativa. Poxa, será que se eu posso pagar o financiamento, será que eu não poderia estar juntando? Né? E para mim, aqui em casa, isso foi libertador. Porque eu falei assim, caraca, nunca ninguém falou isso pra gente. As pessoas não falam isso pra você. Você tá aqui nessa live, eu falo pra você, você é capaz, sabe? Você não precisa se endividar, você não precisa se enforcar, viver uma vida de financiamento, de empréstimo para conseguir as coisas que você precisa. Você tem capacidade de fazer você mesmo, né? Sem estar devendo para o banco, sem estar enrolado no cartão, sem estar dormindo preocupado. Você tem capacidade. Talvez só falta o quê? Uma orientação. Só falta alguém para te mostrar como fazer isso, né? E eu tô aqui, gente. Tô aqui para isso aí, ó. Para mostrar a vocês como. É verdade. Gente, acho que é a última pergunta para a gente terminar. Nem doeu, vai. Não, acho que é a última. Como que tá agora, depois que acabou a mentoria? Como vocês... Ou melhor, deixa eu melhorar a pergunta. Como que vocês se sentiram quando, no início, alguns chegaram desesperados, outros chegaram apreensivos.
No final, quando a gente pega lá, faz orçamento e bota cada coisa no seu lugar, faz o planejamento de vocês, né? Até chegar ao ideal, né? Nem... Aí eu acho que a maioria não consegue começar já fazendo o ideal. A maioria a gente faz o planejamento e vocês têm todo o caminho até vocês estarem vivendo o ideal. Como que vocês se sentiram ao ver as coisas se encaixando tudinho, o planejamento de vocês? Como é que tá depois da mentoria? Fala primeiro você, Rayane, agora. Então, eu acho que é um processo que você vai evoluindo aos poucos. Não é da noite para o dia. Eu acho que isso é Sim. algo que você começa a trabalhar dentro de você para você poder conseguir até mesmo colocar aquilo ali para fora, começar a expor todas as suas ideias, tudo aquilo que você almeja. E na mentoria não foi diferente, né? A gente foi trabalhando dia após dia. Então, assim, eu tava bem lá no fundo do poço mesmo. Eu falava, gente, minha vida financeira não tem mais jeito, não dá mais para eu poder sair daqui, chutar o balde, não sei mais o que é que eu faço. Então, assim, o processo, a evolução, ela vem acontecendo tão naturalmente que quando você vê, você fala, gente, já tô lá, já tô conseguindo, já peguei aqui meu primeiro voo. É claro que a gente ainda termina com muita sede de querer ainda mais, de estudar muito mais. Eu acho que isso só é, é só um gás que vem para a gente poder querer sempre dar um passo maior, né? Sobre a questão de se educar ainda mais, de querer novas dicas. E eu acho que isso é uma mãezona mesmo. Ela não abandona mesmo os filhos dela aqui. Então, de vez em quando, baixa ainda aquela insegurança. Gente, será que eu estou dando um passo maior do que eu posso dar? Ou será que eu tenho que retroceder um pouquinho? Será que eu estou indo rápido demais? Como que tá? E Sula sempre à disposição para poder tirar dúvida, para poder falar, não, é isso mesmo, continue assim. Às vezes a gente se sente inseguro mesmo, mas é dessa forma mesmo que a gente se sente. Porque às vezes, né, mesmo com uma mentoria, para você depois caminhar sozinho, você fica ali, opa, preciso da minha mãezona aqui. Então, assim, eu acho que Sula é muito parceira, né, quanto a isso. Ela vem mesmo para poder pegar na nossa mão e não abandona mesmo. E eu acho que isso é super importante, porque a gente consegue realmente ir além, dar novos passos, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente sentir ali que bateu uma insegurança, se a gente não sabe se deve parar ou continuar, a gente sabe que tem uma pessoa ali que pode contar. Então, quando a gente faz uma mentoria personalizada, uma mentoria direcionada para a sua vida, isso conta muito, isso faz muita diferença. É verdade. Gente, e isso é real. Recebo mensagem de mentoradas, assim, foi no primeiro ano. Eu ainda falo, gente, porque vocês é um sentimento esse mesmo, né? De você, de filhos financeiros, vamos dizer assim, mas a gente tem um carinho e eu fico tão feliz, vocês não têm noção como eu fico feliz. Quando eu vi a Rayane fazendo o negócio dela. Esse Instagram pelo qual ela entrou, inclusive, é da renda extra, né? A gente fala muito de renda extra. E ela tá ali. E assim, gente, uma coisa importante de se falar também aqui nessa live. Não sou eu que faço milagre, eu não faço milagre. Eu mostro o caminho. Essas duas meninas que estão aqui, inclusive foram escolhidas porque foram aplicadas, deram tudo delas, sabe? Se empenharam de verdade é o que vai fazer acontecer. Porque não adianta você ouvir e você não colocar em prática. Eu não posso, eu pego na mão no sentido, ó, vem, é esse caminho aqui. Mas quem faz tudo são vocês. Toda essa conquista que vocês estão tendo, quando eu vejo a Rayane viajando, quando eu vejo a Daiane usufruindo, a Daniela usufruindo, tudo isso é conquista de vocês, porque vocês abraçaram o processo, a parte dolorosa, porque eu falo, a dor, ela existe, né? Não estou aqui para enganar ninguém, é um processo, e todo processo, toda mudança causa dor, causa desconforto. Agora, a gente também vive um desconforto de não ver as coisas acontecerem. A gente também vive a dor de ver a nossa vida financeira indo para o ralo. A gente vive a dor de não conseguir ter paz para dormir. Então, a dor vai existir, você escolhendo
fazer a mentoria, mudar a sua mentalidade ou não. Só que a dor que a mentoria vai trazer para você é uma dor que vai trazer resultado, Isso. né? É uma dor que você passa, igual a academia, né? Você vai lá na primeira semana, malha, tá todo dolorido, mas é porque, pro bem da sua saúde, daqui a pouco não tá doendo mais. E é a mesma coisa. Então, quando vocês botam em prática, e vocês fizeram isso muito bem, né? Botaram em prática, botam em prática até hoje, faz acontecer, né? A coisa acontece de verdade quando a gente quer de verdade. Então, assim, meus parabéns para vocês duas. Eu me sinto assim muito, muito honrada e assim que vocês continuem, assim, continuem porque é o que eu falo, vocês vão ter resultado enquanto vocês viverem e botarem em prática tudo que vocês aprenderam, né? Isso é muito, muito importante. Amei seu depoimento, Rai. Dani, fala para mim. Então, a primeira Você lembra mudança da que... pergunta? Porque a gente falou tanta coisa. Lembro, eu tô aqui focada. É, Focada. primeira, a primeira mudança que eu observei em nós aqui foi na mentalidade, né? Só esse, igual a Raiane falou, poxa, a gente tem às vezes dúvida, vai até ela, é o desejo de acertar, é o querer acertar. Eu me lembro que quando a TV aqui estragou, eu fui perguntar, e aí, eu posso mesmo depois da mentoria, né, de onde eu posso tirar esse dinheiro, porque assim, a gente não sabe tudo. E a gente poder contar com isso é muito bom, com alguém que vai nos orientar, vai nos ajudar. Só que isso já demonstra, né, o desejo de querer acertar. E isso tem que estar em cada detalhe, isso já é muita coisa, né? E Sim. depois do desejo, da mente, do psicológico, vem para a ação. Então, assim, em termos práticos, a mentoria facilita a nossa vida. E assim, eu sou muito grata, porque cada vez mais eu estou com menos tempo, né? Estou trabalhando muito. Se não fosse essa organização, já esse esquema das caixinhas, da programação das caixinhas, do débito automático, alguns aplicativos que você nos sugeriu e tal. Cara, seria muito mais complicado, seria tudo muito mais difícil. Eu não sei como seria. Com certeza eu estaria muito enrolada. E aí eu ficaria perdida, continuaria perdida como antes, né? O que eu já fiz, o que eu não fiz, o que eu posso fazer, devo fazer, não devo. Agora a gente tem o dinheiro pro essencial. A gente consegue fazer o que a gente quer, ainda que não quando a gente quer, mas eu posso, ao invés de fazer agora, fazer daqui a algum tempo, né? Daqui a um mês, daqui a 2 meses, eu posso, enfim, priorizar coisas, saber o que eu posso ter agora, o que é para um futuro próximo, um futuro mais longo, mas eu já começo a dar os primeiros passos aqui, planejar. A questão da renda extra que você falou, eu coloquei na minha mente desde então e estou colocando em prática. Então, é isso. O que a gente ganha? É uma junção, uma conjugação entre uma nova mentalidade que produz novas ações e gera frutos. É isso. E só está no começo, né? A gente começou em novembro, encerramos assim as sessões, digamos assim, porque a mentoria continua, mas as sessões em janeiro, e a gente está dando um passo de cada vez rumo aos nossos objetivos. Né? Alguns a gente já está comemorando, já está conquistando, igual eu falo da TV. Parece uma coisa boba, né? Cada um tem aquilo que é seu sonho especial para você. Quando eu casei há 10 anos atrás, eu ganhei uma TV de um padrinho. Ela era uma TV de 32 polegadas, ela não era uma Smart. E eu sempre quis ter. Eu nem tenho tempo, né? Então, tudo que eu assisto, entre aspas, eu ouço, na verdade. A Masterchef, eu ouço Masterchef. Eu não tenho nem tempo, gente. Mas eu sempre quis ter uma TV, uma Smart TV. E aí, eu me lembro que eu falei com você, pedi orientação, acho que em janeiro. Aí você falou, não, faz isso e tal, você pode fazer aquilo também. Eu falei, beleza. Cara, eu fui comprar só esse mês, em abril. Isso é um autocontrole que eu não tinha, né? Porque a gente é imediatista, a gente é ansioso e tal. Naturalmente, o ser humano a gente quer para hoje, para agora. Só que assim, a gente está aprendendo a respirar, a pensar, a se planejar.
e tal. Então, assim, isso é um avanço muito grande. A gente sabe que com essas ferramentas, a gente pode chegar a lugares que antes a gente achava impossível, que a gente achava muito distante, e que a gente sonhava, porque sonhar, todo mundo sonha, mas, assim, meio que como um delírio, né? Sabendo que, cara, sei lá, para quando que é isso? A gente não mensurava, igual você nos ensinou, a gente não colocava, assim, uma data, um tempo para conseguir, a gente não quantificava, a gente ficava delirando. E agora a gente sabe, não, se eu seguir o que eu aprendi, eu vou chegar lá, eu vou me planejar para que venha acontecer, para que venha se concretizar. E isso não tem preço. A minha parte eu vou fazer. E aí volta a falar da questão da fé. Para mim, embora assim, a mentoria seja muito rica, você também traz conteúdos muito maravilhosos aqui, também gratuitos. E eu comecei aprendendo assim, e eu vou continuar. E teve uma live que você fez, aquele tema até que você levou lá na igreja, sobre a vida espiritual e as finanças e tal. E eu guardei aquilo, assim, no fundo do meu coração mesmo, que eu sei que eu vou fazer a minha parte, Deus, ele se agrada, né, do nosso esforço, de nós querermos fazer as coisas corretas, mas o restante quem acrescenta é ele. Tem coisas que quem vai fazer, quem vai multiplicar, como ficou bem gravado assim na minha mente, quem multiplica é Deus, não somos nós quem multiplicamos. A gente não tem esse poder, mas o Senhor tem. Então, assim, quem quer, né, alcançar isso também, é possível. A gente tem a faca e o queijo na mão agora, e é só uma questão de tempo para a gente ir passo a passo, alcançando, conquistando, vivendo de uma maneira como a gente gostaria de viver e achava, de repente, antes que nem poderia, mas a gente pode. Não é uma questão de valores, mas é uma questão de sabedoria no administrar. Show de bola. E você estava falando aí sobre sonhos, né, de tirar do papel e você ter uma noção, não, se eu estiver fazendo isso daqui, tal momento isso vai acontecer. Às vezes isso acontece até em relação a problemas. O que tira muito o nosso sono não é o problema em si financeiro, mas é você não ver a saída para o problema, né? É você ver ele ali e você não saber como vai resolver. Porque tem muita gente que chega para mim endividado. Não sai da mentoria com a dívida paga, muitas vezes, mas sai com um plano para pagar a dívida. Então, tipo assim, não, beleza, não paguei, mas agora eu sei o caminho para pagar. Então, se eu fizer isso daqui, daqui a tanto tempo, eu vou pagar essa dívida, tá tudo bem. Você tem uma luz no fim do túnel, né? Você tem uma direção. A mesma coisa o sonho. Aí fica sonhando solto assim, um dia eu quero viajar para tal lugar. Um dia, né? Aí você fica assim, solto, e passa um ano, um dia eu quero viajar para tal lugar. Mas você não consegue transformar aquilo ali numa meta real, né? Numa coisa real que você vai lutar todo mês e que você pode até não tá colocando o dinheiro que você queria, mas é o dinheiro que você pode colocar. Você vai estar lá botando, não, beleza, tô botando isso aqui, eu ainda não consegui, mas quando chegar na data tal, eu vou ter para fazer. Você está vendo o caminho, né? Você está caminhando, você não está mais perdido, andando para lá e para cá, sem saber para onde você vai, né? Então, eu acho que isso é importante, é você trazer luz para a gente, né? Uma coisa que eu bato muito na tecla com vocês também falaram aqui, é sobre a clareza, né? De você ter clareza. Clareza daquilo que é importante para você. A Rayane falou isso, ela não sabia as coisas que eram realmente mais importantes para ela. Que a mentoria fez ela pensar, fez ela olhar para dentro. Isso faz total diferença, gente. Porque muitas das vezes a gente está lutando, gastando dinheiro com coisas que depois, quando a gente bota a mão na cabeça, você fala assim, mas, gente, por que eu gastei tanto dinheiro com isso se aquela outra coisa era muito mais importante para mim e agora eu não tenho dinheiro para fazer aquilo que é muito mais importante para mim porque eu gastei dinheiro com uma coisa que não era importante para mim, mas porque não tinha clareza, né? A gente falta muito isso, né? Clareza daquilo que é importante para a gente. Deixa eu ver. Acho que agora encerrou, gente. Eu não tenho mais perguntas. Vocês querem falar alguma coisa para encerrar? Alguém, você que está assistindo aqui com a gente, tem alguma dúvida? Fala. E eu vou trazer a novidade, que não é novidade para muita gente, mas vou falar aqui
Já já, assim que a gente encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida, fala aí nos comentários, hein? Tô aqui de olho. Sula, você falou algo sobre clareza e até mesmo a clareza dos nossos sonhos, né? Quando você propôs pra gente para poder fazer o quadro dos sonhos, aquilo ali foi tornando, parece que tudo tão mais possível. A gente sabe, falta 10 anos para eu poder conquistar isso. Mas eu sei que aquilo ali é meu objetivo. E toda vez que eu passo pelo quadro dos meus sonhos, eu falo: olha, agora falta pouco, falta tanto para eu poder conquistar isso. E aquilo vai te dando um gás para você poder trabalhar, para você poder seguir o objetivo, para você poder conquistar aquilo ali. Então, assim, eu deixei meu quadro dos sonhos muito visível ali para mim. Para realmente, toda vez que eu passar ali, eu falar: olha, eu vou chegar aqui, que esse é o meu objetivo e eu preciso seguir firme aqui nesse caminho. Então, assim, é tão gostoso você saber, sabe, que para você conquistar X coisa, você precisa fazer isso, você precisa seguir aquilo ali e você vai conquistar. Talvez até você precise adiar um pouco, mas você colocou ali um limítrofe, você sabe qual que é a sua meta, você sabe o que aquilo ali representa para você e aquilo ali vai te dando um gás cada dia mais para você poder conquistar. Então é algo muito prazeroso e é algo que começa a ficar muito claro para a gente também. Ô, Sula, lembrei de uma coisa aqui, a questão da mentoria para casais, né? Para família. Porque, assim, esse é um assunto, como eu já disse, que é, assim, crítico, né? É um assunto muito sério. E, às vezes, na família, a gente não sabe como dialogar, a gente não fala a mesma língua, a gente não tem os mesmos gostos, etc. Então, é muito importante ter esse mediador, né? O mentor é também um mediador, que vai ali ponderar as questões, que vai, como é que eu posso dizer? Equilibrar a balança, vamos dizer assim, estar ali no meio do casal para ajudar, para propor certas conversas que a gente foge, que a gente nem sabe que precisa ter, entendeu? Então, assim, tem coisa que se não for na mentoria, nunca vai acontecer. Essa que é a grande verdade. Porque, como eu disse, a gente entra num piloto automático que, assim, a gente só sabe viver dessa forma, entendeu? A rotina, ela é uma coisa, assim, muito forte. Porque, sabe, bom seria, como você já disse várias vezes, né, que se começasse da infância, esse processo, ou já desde solteiro, mas aí teria que ser o quê? O casal estudando. Nem sempre é assim. Às vezes ela se interessa pelo assunto, ele não. Aí se unir, quando une, ainda tem dificuldade, porque tem que ser os dois. Se os dois não estiverem empenhados, a gente pode até chegar a algum lugar, mas vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais demorado. E o casamento é justamente para isso, né, gente? Juntos a gente pode ir mais longe. E em menor tempo até. A intenção é justamente essa. Mas e quando a gente não consegue chegar a um acordo, né? Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Igual eu falei, eu estava nessa vibe de pesquisar, de entrar nesse mundo e tal. O meu esposo até pesquisava, mas ele ficava olhando assim meio desconfiado. Tipo assim, uma coisa é você ler sobre, observar. Outra coisa é você colocar em prática algumas coisas. É diferente. E não adianta, gente. Teoria não muda a vida de ninguém se não for posta em prática. Entendeu? E se não fosse a mentoria, eu não sei se a gente estaria caminhando lado a lado hoje. Nesse quesito, entendeu? E não é por discussão nem nada. É por, sei lá, já começou assim. Você mencionou uma coisa na última aula que eu até recortei e postei, que você falou assim, que uma frustração sua era que vocês não conseguiam fazer juntos as finanças, e quando você viu a resposta dele era a mesma. E aí você falou assim, que louco que a gente não consegue fazer o que a gente quer, mesmo quando a gente concorda concordando com a mesma coisa. A resposta, mas cadê o diálogo? Exato. E cadê, né, o Cada passo? um tem Beleza, no seu lugar. Isso aí. Mas não colocava as coisas na mesa, não conversava a esse respeito. E assim, há pessoas e pessoas. Tem pessoas que são mais resistentes em ouvir, tem pessoas que são muito céticas, porque é uma área nova, né? Mentoria financeira não é uma coisa que, né,
já tem tempo aí, todo mundo conhece. Não, algumas pessoas podem olhar com desconfiança, podem não dar crédito e tal. Então, assim, por isso que eu nem gosto de exposição, você sabe, mas por isso que eu quis vir aqui, porque, assim, é importante a gente ouvir outras experiências. Quem sabe aquele que está aqui participando disso, mostre para o seu cônjuge e resultados de algumas pessoas, e com isso plante uma semente assim, de que é possível, a gente tem que ter esperança, e a gente tem que se unir para conquistar algumas coisas, e que é possível, volto a dizer, é possível, porque tem coisa que a gente pensa que é impossível, porque a gente foi ensinado assim. Qual é a nossa realidade enquanto classe X? Ah, é o financiamento, é o empréstimo, é o cartão de crédito, e só isso. Assim, a gente se limita a isso, entendeu? Sendo que a gente tem outras possibilidades melhores, e simplesmente é como se não houvesse, porque a gente ouve o tempo todo e vê o tempo todo que não é possível. E é possível. Então a gente tem que mudar essa mentalidade e dar um passo em busca daquilo que a gente quer para o nosso futuro. Dani, eu achei super importante também você falar sobre a importância da mentoria em casal. Mas quando a gente já pensa em viver ali como um casal, é muito importante você fazer a mentoria. Porque a educação financeira, ela também é algo cultural. Então, é o que a gente traz lá dos nossos pais, o que nós aprendemos com os nossos pais. Então, eu trago uma carga, meu marido está trazendo outra. E para nós são duas verdades. O que eu aprendi com meu pai e minha mãe, que também não teve uma educação financeira, na qual deveria ter tido. Eu trago aquilo ali como uma verdade, e a educação financeira como casal faz entender o que realmente nós dois ali estamos propostos a fazer para a nossa vida agora, a dois. Qual que é realmente o meu objetivo, o meu sonho, quais que são os meus medos. E aí a gente acaba até perdendo essa questão cultural, coisas que nós trazemos lá do passado, e começa a viver ali o agora e o nosso futuro, sempre pensando ali como um casal. Então, eu acho muito importante, assim, quando também a gente almeja viver ali já a dois, a gente participar junto, entender junto, fazer esse processo junto. E uma coisa que às vezes é difícil para o casal eu tenho na minha cabeça que é certo, mas aí meu marido não entende aquilo que eu estou falando para ele, né? Ele acha que eu estou exagerando, ou vice-versa. E quando você tem um profissional, né, falando, pronto, resolve meio mundo, porque às vezes aquilo que um e outro, tá, gente? Porque às vezes a gente acha que está certo e descobre que está errado. E às vezes a gente está errado, descobre que pensa que está errado e está certo. Então, quando você tem uma pessoa neutra para falar de verdade que precisam ser ditas, é muito mais fácil para os dois ouvirem e seguir o certo. Do que achar, não, ela está falando isso porque ela está de pinimba comigo. Não, mas ele está falando isso porque é pro caso dela. Porque quando ela quer comprar, ela acha que pode. Quando é para mim, não pode. Então, tipo assim, quando você tem um profissional para trazer clareza o que está certo e o que está errado, é muito mais fácil o casal se unir, entender o que tem que consertar e seguir. Isso aí. Entrar em acordo. Show de bola, gente. Foi muito boa essa conversa. Deixar a gente vir a madrugada aqui. Mas, agora são 9h09. Eu estou abrindo as inscrições para a turma 3 do Organize Sua Vida Financeira de Vez. Por que eu estou falando isso? Porque as 2 primeiras compras vão ganhar a mentoria de investimento renda fixa descomplicada. Você fez esse, né? A Dani fez. Vocês fizeram, né? Gente, sim, eu fiz também. Nossa. Total. Muito maravilhoso, cara. Muito rico o conteúdo. Oi? Muito rico o conteúdo, assim, me surpreendeu, superou minhas expectativas. Muito bom. Você que está assistindo, quer fazer parte da próxima turma, ter esses resultados, ter até outros resultados, porque cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa chega com uma dor, com uma dificuldade, com algo para resolver. Mas se você quer ter esse resultado e outros na sua vida financeira, vem fazer parte da terceira turma Organize Sua Vida Financeira de Vez. Gente, são apenas 5 vagas. E as 2 primeiras compras vão ganhar a mentoria de
em investimento. Isso é maravilhoso, porque você vai aprender a fazer dinheiro sobrar. E o que você vai fazer com o dinheiro que vai sobrar? Vai botar debaixo do colchão? Na poupança? Não, né? Vamos aprender a multiplicar esse dinheiro, mais ainda com os juros lindos, maravilhosos, compostos. Então, tá aberta as inscrições. Quem quiser, só tem um detalhe, tá, gente? Manda mensagem para mim lá na minha bio. Tem o link que vai direto pro meu WhatsApp. Você vai mandar mensagem para mim. Eu vou te enviar um questionário. Não dá para comprar direto a mentoria, tá? Hoje a gente precisa primeiro fazer o questionário, vou analisar. Para que eu faço isso? Para ter certeza de que aquilo que você tem em mente, aquilo que você deseja, aquilo que você quer resolver, a sua disponibilidade, se essas coisas estão alinhadas com aquilo que a mentoria vai te proporcionar. Porque o meu cuidado, o meu zelo é para que você tenha uma experiência sem frustrações. Então, se você, às vezes você chega com uma expectativa que eu vou falar assim para você, ó, não, a mentoria não é para você. Às vezes você vai falar assim, eu quero fazer, mas eu não tenho tempo nenhum para fazer atividade nenhuma, não posso assistir a aula, não adianta, só também não vai resolver. Então, eu preciso que vocês respondam o questionário. Quem está lá no grupo, né, já recebeu o questionário, já respondeu, eu já analisei. Agora, você que quer participar, você pode mandar mensagem para mim no meu WhatsApp. Lembra, lá na minha bio tem o link, você vai clicar, você vai falar comigo direto no WhatsApp. Eu vou te enviar o questionário, vou analisar esse questionário, dizer para você, ó, ok, e eu vou responder, e eu vou fazer isso por ordem de resposta, tá? Respeitando a ordem que cada um for fazendo. E aí, você pode comprar a mentoria e vir participar do mundo da riqueza que começa primeiro na mente e depois vai para o bolso. Tá bom? Então, ó, abertas as inscrições, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por vocês compartilharem, né, a experiência de vocês aqui. Isso é muito rico, isso não tem valor, né? Isso é incalculável para mim. E eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de vocês duas, vocês quatro, na verdade, né, que estão aqui representando o casamento de vocês, porque vocês fizeram valer o processo que vocês passaram, sabe? Então, eu tenho muito orgulho de tudo que vocês estão conquistando. Continuem, 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 porque devagarzinho e sempre que a gente vai chegando nos nossos objetivos. Parabéns para vocês, tá? Parabéns mesmo. Gente, Obrigada. Obrigada, Su. Tchau. Tchau, gente.